Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, talvez um dos mais esperados do ano, né? Afinal, são as melhores leituras do ano de 2016. Eu vou usar basicamente os mesmos parâmetros que eu usei no ano de 2015, que foi fazer vídeos de séries contínuas e de volumes únicos. Vou fazer um top 20 de volumes únicos, né, que são séries fechadas. Vou dividir em duas partes, cada um contendo 10 edições, sem ordem, né? Eu vou colocar ali somente as menções, sem posição. E depois vou fazer um top 15 com as melhores séries contínuas do ano de 2016. Algumas publicações foram lançadas em 2015, até que eu adquiri na Comic Con Experience, mas não tive tempo de ler antes dos vídeos elaborados dos melhores quadrinhos do ano de 2015. Então eu vou entrar nesse de 2016. Séries contínuas, como o Demolidor Revelado, já entraram do ano passado, então eu não vou repetir, por exemplo, nesse ano. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir esses materiais. A maioria deles tiveram resenhas aqui no canal, ou terão ainda, mas a absoluta maioria você vai conseguir achar. Então, se você quer algo mais específico sobre eu falando do material, algo com mais detalhes, eu recomendo vocês procurarem as resenhas. Eu vou tentar ser bem enxuto aqui na apresentação dos materiais. É mais uma listinha aqui só para apresentar as grandes publicações, pelo menos na minha opinião, e do que eu li no ano de 2016, para ajudar você aí numa compra de qualidade, numa leitura que realmente vale a pena. Eu estou aqui com a minha colinha e vamos começar com Astro City, Anjo Maculado. Esse é o volume 4 da série Astro City, publicada pela editora Panini. Você vai falar, Fernando, por que não entra nas séries contínuas? Porque Astro City tem histórias fechadas. Um volume normalmente não depende do outro. E esse volume, ele é fodaço. A série é escrita pelo Kurt Busiek, tem desenhos do Brent Anderson e capas por Alex Ross. Ele vai contar a história de um ex-criminoso que foi liberto da prisão. Ele está sem rumo, ele não sabe o que fazer. Mas quando ele volta para casa, na Praça Kiefer, vários assassinatos, criminalidades estão ocorrendo ali e ninguém consegue solucionar os problemas, ou mesmo os heróis e a polícia não dão bola. Afinal, é uma população ali meio que relegada à pobreza, sabe? Ninguém dá muita bola para eles. E cabe a esse ex-criminoso, homem blindado, a resolver essa situação. É um material muito legal. Recomendo para vocês, porque o Kurt Busiek mistura heroísmo com coisas do cotidiano. Vale a pena. 10 anos para o Fim do Mundo, publicação da editora Quadrinhos na CIA, escrito e desenhada pelo Caeto. É uma autobiografia. Ele já fez um sucesso ali com Memórias de Elefante, apresentando um pouco da turbulência de sua vida pessoal e familiar também. E nós temos uma continuidade dessa história do Caeto, ele que é um quadrinista. Ele vai mostrar essa relação do trabalho dele com a família. Ele se casou, tem uma esposa. Vai ter flashbacks relacionados ali à fase de adolescente, também à fase adulta, como ele estava lidando com os problemas. Tem o lance do pai, putz, que é foda. Esse lance do pai dele é muito doido, cara. Parece coisa de novela, de cinema. E é uma publicação, assim, muito forte e palpável, né? Afinal, a gente está falando de uma biografia, algo que realmente pode acontecer e que aconteceu na vida do Caeto. É um material sensacional que já teve resenha aqui no canal, então dá uma olhada porque é material fino. Dreadstar, da editora Mitos, escrito e desenhado pelo Jim Starlin, o mestre das sagas cósmicas. Esse volume vai trazer o primeiro capítulo da saga épica que envolve o protagonista Vant Dreadstar, o último sobrevivente da galáxia Via Láctea. Ele que vai ser recrutado pelo feiticeiro Dreadlock para intervir numa guerra santa envolvendo a monarquia e a fanática instrumentalidade. Uma guerra que já perdura por cerca de 200 anos. Então cabe ao Dreadstar criar um grupo de renegados que vai ficar no meio dessa guerra e tentando também ajudar na paz do universo. É uma saga cósmica de primeira linha e que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. A próxima dica é O Escultor, publicado pela Marsupial, do selo Jupati. Essa publicação saiu na Comic Con Experience 2015, acabei não conseguindo fazer resenha, final de ano, Natal, né? Não tem como. É escrito e desenhado pelo Scott McCloud e é uma das histórias mais sensíveis e emocionantes que eu já li nos quadrinhos. É foda demais. Vai contar a história do David, um cara que é escultor, apaixonado pela arte, e ele faz um acordo com a morte. Ele vai poder moldar tudo com as mãos,
Tá? Tudo, ele pode transformar ferro numa obra de arte, dilapidar uma rocha com as mãos. Simplesmente ele vai ter um superpoder, mas é a única coisa que tem de sobre-humano na história. O resto é totalmente mundano, né? O retrato da vida de uma pessoa que quer se dedicar à arte. Só que com essa combinação, ele vai ter apenas 200 dias de vida. Então ele optou por poder fazer tudo isso com as mãos e ter uma limitação de 200 dias de vida, ou continuar com aquela vidinha ali meio capenga que ele leva. Acontece que ele vai conhecer uma garota que pode se tornar o amor da vida dele. E como ele vai ter que lidar com essa situação. Um material arrebatador, muito emocionante. Caras, vocês precisam ter essa edição na sua coleção. 7 Vidas, Diários de Vidas Passadas. Publicação da editora Conde, que ganhou relançamento por outra editora. Publicação escrita e desenhada pelo André Diniz, um roteirista brasileiro que eu gosto bastante. Eu adquiri ela na Comic Con Experience 2015, não tive tempo, já expliquei sobre isso. Vai contar a biografia dele, quando ele começou a fazer um tratamento de regressão. Não só para a infância e juventude dele, lembrando de coisas realmente pontuais que talvez tenham influência na sua vida adulta. Ele que é casado e tudo mais, vai mostrar esse lado também familiar dele. Ele retorna para vidas passadas, e ainda que eu não creia nisso, é muito legal, é muito divertido você imaginar quem você era em tempos idos. E ele faz um trabalho sensacional de desenvolvimento da história. Ele consegue colocar o leitor na história, acompanhando essa aventura dele. Eu acho um material sensacional, uma das grandes publicações nacionais. Então fica a dica para vocês. Por mais um dia com Zapata, com roteiros do Daniel Esteves, desenhos do Alex Rodrigues e Al Stefano. Vai contar a história biográfica do Emiliano Zapata, que viveu entre o ano de 1879 a 1919. Ele que foi o grande revolucionário mexicano que pegou em armas para defender os camponeses em relação às terras e à liberdade. Eles que realmente eram oprimidos. Não é essas coisas de MST que vocês pensam aqui, não. Ali o negócio realmente foi sério e a busca que ele tinha não era algo como o Fidel fez, que após a conquista simplesmente mandou todo mundo a merda e implantou uma ditadura. E além disso, o Daniel Esteves, ele incrementa um personagem que não existe na realidade, um personagem brasileiro que é chamado de Brasileiro, e que tem ali um paralelo com a Guerra de Canudos que teve no Brasil. Então ele seria uma espécie de refugiado que foi parar no México auxiliar o Emiliano Zapata. Uma história sensacional para quem quer saber como funcionou a Revolução Mexicana e também ter um pouquinho mais de cultura ali relacionado ao México. Material muito legal de se ter. Steve Jobs, insanamente genial, pelo selo Seguinte, escrito e desenhado por Jesse Hartland. Vai contar a história biográfica do Steve Jobs, um dos grandes nomes da tecnologia do século. Ele que inventou, né, os notebooks ali, pela MacBook, iPhone, iPod, o cara que revolucionou a indústria de tecnologia. Então você vai saber um pouquinho aí da história do Steve Jobs ali no Vale do Silício, mas também quebrando alguns mitos. Ele era realmente um cara muito inteligente, mas não exatamente na parte de tecnologia, e sim na questão de marketing, na inventividade, na criatividade e também no comando um tanto ferrenho, sabe? Ele era um cara meio que tratava os funcionários como escravos, e eu acho até que em alguns pontos ali outras pessoas deveriam ganhar os méritos que ficaram com o Steve Jobs. De qualquer forma, é uma biografia que vale a pena, até porque nós estamos falando de uma grande mente aí do século. Steve Jobs, insanamente genial. Juiz Dredd América, publicação da editora Mitos, escrito pelo criador do personagem John Wagner e desenhos do Colin McNeil. É uma história sensacional, talvez a melhor história do Juiz Dredd. Inclusive, ele é um personagem secundário dentro dessa trama. Nós temos dois colegas de infância, a Jara e o Bené, que acabam crescendo e tomando rumos diferentes na vida. Enquanto o Bené ele se torna um cantor de muito sucesso na América, a Jara ela acaba entrando por um grupo terrorista, o Guerra Total, que visa exatamente acabar com esse sistema dos juízes, né? Que são os executores, eles julgam, fazem tudo. Então é uma história muito foda, eu não posso falar muito para não soltar spoilers, mas acontece, essa sinopse é simples, mas acontece muita coisa. Tem uns plot twists assim, absurdos nessa trama, um material
foda demais e que vale a pena você ter na sua coleção. Uma ótima leitura no ano de 2016 foi Matadouro de Unicórnios, publicação da editora Veneta, escrita e desenhada pelo Juscelino Neco. Vai contar a história de um escritor, o Gonçalo, que tá meio em crise, ele vive na sarjeta, não é um cara que tem um rendimento todo mês. E ele trabalha, eventualmente, como Ghost Rider, um escritor fantasma, aquele cara que escreve o livro, mas outra pessoa acaba ganhando os méritos, né? E ele vai contar a história de um serial killer, que é conhecido como maníaco do shopping. Ele é contratado para ser o Ghost Rider. Acontece que a mente dele começa a ficar deturpada. Ele simplesmente começa a cogitar e fazer algo muito semelhante ao que esse serial killer fez. A trama, galera, é recheada de violência, de humor negro, de ironias, um material muito legal e divertido para quem quer um negócio mais ácido. Fica a dica dessa publicação, material nacional de muita qualidade. Para finalizar, Snowden, um herói do nosso tempo, publicado pela editora Martins Fontes, escrito e desenhado por Ted Hall. Vai contar a história já famosa do exilado Edward Snowden, ele que era um agente da NSA e acabou revelando ali pro Wikileaks, né, as várias tramóias e espionagens que o governo americano fazia não só com sua população, como também com governos de outros países. O cara simplesmente foi considerado um traidor da pátria, buscou refúgio em vários países, atualmente ele está na Rússia, onde ele já deu entrevistas, até tem documentários e filmes sobre o Edward Snowden. Ele não pode voltar para os Estados Unidos porque a traição é considerado um crime de guerra e lá a pena é de morte. Então o cara, ele sacrificou a vida dele para mostrar que, na verdade, os Estados Unidos estava atuando como um verdadeiro Big Brother. Inclusive, muitas coisas que são reveladas ali, eu vi na mídia, mas de forma muito superficial. Eu não sabia que mesmo o notebook com webcam desligada, o governo dos Estados Unidos conseguia ter acesso à imagem das pessoas. O negócio é muito louco. É sério, um material sensacional para quem quiser acompanhar esse marco aí do ano, acho que 2015, 2016, 2014, 2015. Vale a pena ler essa biografia. Então, galera, é esse daí o top 10, por enquanto, dessa parte. Tem a segunda ainda com mais 10 HQs de extrema qualidade do ano de 2016. Os links estão na descrição desse vídeo. Fique ligado aqui no canal Central HQs. Ficamos até a próxima. Fui!